Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem caminhar pela vida como se carregassem nas costas uma montanha inteira e ainda assim seguem firmes, silenciosas, determinadas, como se cada passo fosse parte de um propósito maior que ninguém mais consegue enxergar? Talvez essa pessoa seja você. Ou talvez seja alguém que você conhece muito bem, porque existe um tipo de alma que não nasceu para atalhos, não nasceu para improvisos, não nasceu para o brilho fácil. Existe um tipo de alma que nasceu para construir, para deixar um legado, para transformar esforço em sabedoria, dor em maturidade e silêncio em força. E essa alma é a alma de Capricórnio. Mas antes de entender o que isso realmente significa, respire fundo e permita-se entrar comigo nessa jornada, porque hoje, talvez, você descubra algo sobre si mesmo que nunca tinha percebido. Ao longo da história, os povos antigos observavam os ciclos da natureza e percebiam que alguns indivíduos possuíam uma energia diferente. Os egípcios diziam que eram filhos da pedra, aqueles que traziam em si a solidez e a permanência. Os gregos acreditavam que eram guiados por Cronos, o deus do tempo menos aquele que tudo vê, tudo ordena e tudo ensina. Ainda que pelo caminho mais difícil, e a ciência moderna confirma, personalidades disciplinadas, metódicas e persistentes têm maior probabilidade de alcançar metas a longo prazo. Mesmo quando enfrentam adversidades que fariam muitos desistirem, a neurociência mostra que a habilidade de adiar recompensas, tão característica de Capricórnio, está ligada a áreas profundas do cérebro relacionadas ao autocontrole e ao planejamento. Ou seja, aquilo que muitos chamam de frieza, seriedade ou dureza, na verdade é uma forma elevada de inteligência emocional, uma capacidade rara de enxergar além do agora, de resistir ao impulso, de construir para o futuro. Mas como toda força, ela tem sombra. E é nessa dualidade que o verdadeiro segredo se revela. A ideia central aqui é simples e poderosa. Capricórnio carrega dentro de si um propósito ancestral, o de transformar limites em estruturas, de transformar caos em ordem, de transformar fragilidade em maturidade. Mas essa força, quando desequilibrada, pode se transformar em rigidez, pessimismo, frieza e até solidão. É como se Saturno, o planeta do tempo, estivesse sempre perguntando: você tem certeza? Você aguenta mais um pouco? Você está disposto a se tornar quem realmente é? E por isso, a jornada de Capricórnio não é sobre subir a montanha mais rápido, mas sobre aprender que até um mais forte precisa descansar, que até um mais disciplinado precisa sentir e que controle não é sinônimo de segurança. Imagine por um instante o universo, um sistema solar inteiro movendo-se em silêncio. Saturno com seus anéis perfeitos, girando com uma precisão quase sagrada. Esse é o símbolo de Capricórnio: estrutura, ordem, propósito. Mas todo planeta, por mais firme que seja, precisa da leveza do espaço ao redor. E é nessa ausência de peso que a alma respira. Há quem diga que Capricórnio nasce velho e vai rejuvenescendo com o tempo. E talvez isso explique algumas histórias que ouvimos ao longo dos séculos. Como a lenda tibetana do Guardião da Montanha, um ser que carregava sozinho o peso das pedras que sustentavam seu povo, mas que só encontrou verdadeira paz quando finalmente permitiu que alguém o ajudasse a carregar parte daquela carga. Ou como os contos celtas que falam do construtor silencioso, aquele que ergue castelos enquanto todos dormem, mas que só descobre o valor de sua própria vida quando percebe que não nasceu para ser apenas útil, e sim para ser feliz. Ou ainda as histórias reais, tão comuns, tão humanas, como a daquela pessoa que trabalha sem descanso, que assume responsabilidades que não são suas, que aguenta firme para não decepcionar ninguém menos, até que um dia entende que não existe honra em se destruir em nome do dever. Em todas essas narrativas, existe algo em comum. A força de Capricórnio se revela quando ele aprende não apenas a resistir, mas a permitir, não apenas a subir, mas a sentir, não apenas a construir, mas a viver. E é aqui que a virada acontece, porque existe um momento na vida de todo capricorniano, ou na vida de qualquer pessoa com essa energia dominante, em que tudo muda. Um momento de lucidez espiritual, onde ele entende que sua maior força não está em carregar o mundo nas costas, mas em reconhecer que não precisa fazer isso sozinho. É quando a rigidez se transforma em sabedoria, quando o pessimismo se transforma em prudência, quando a frieza se transforma em profundidade e quando o medo do fracasso se transforma em coragem para viver novas possibilidades. É nesse instante que Capricórnio descobre algo essencial.
não é sobre chegar ao topo da montanha. É sobre a pessoa que você se torna no caminho. E se existe uma frase que define isso, seria: você não precisa ser forte o tempo todo, mas precisa ser verdadeiro o tempo inteiro. Agora, como aplicar isso na vida real? Como transformar disciplina em liberdade, ambição em equilíbrio e responsabilidade em cuidado próprio? Primeiro, permita-se sentir. Emoção não é fraqueza, é bússola. Segundo, aprenda a pedir ajuda. Delegar não diminui sua força, menos amplifica. Terceiro, estabeleça limites não para os outros, mas para sua própria tendência de assumir tudo. Quarto, lembre-se de celebrar suas conquistas, mesmo as pequenas. A disciplina sem alegria vira prisão. Quinto, conecte-se com algo espiritual, seja meditação, oração, natureza ou qualquer prática que te lembre que você é mais do que tarefas, metas ou responsabilidades. E por fim, dê-se permissão para descansar. O mundo não desmorona quando você respira. E agora eu te pergunto, o que você vai fazer com tudo isso? Você continua carregando o peso que não é seu? Ou escolhe, a partir de hoje, caminhar mais leve, mais consciente, mais verdadeiro? A decisão é sua. E se essa mensagem fez sentido para você, então você já faz parte dessa grande egrégora que estamos construindo juntos. Uma comunidade que cresce, desperta, se transforma e apoia uns aos outros nessa jornada de autodescoberta. Então comente, compartilhe, escreva sua experiência, porque aqui ninguém caminha sozinho. Aqui, todos nós subimos a montanha juntos.